Editora Suma apresenta Conto de Fadas, escrito por Stephen King, com tradução de Regiane Winiarski e narração de Daniel Farias. Produção Áudio Inc. Capítulo 1. A maldita ponte. O milagre. A gritaria. 1. Tenho certeza de que consigo contar essa história. Também tenho certeza de que ninguém vai acreditar nela. Por mim, tudo bem. Contar vai ser o suficiente. Meu problema, e sei que muitos escritores têm o mesmo, não só os novatos como eu, é decidir por onde começar. Minha primeira ideia foi começar com o barracão, porque foi lá que as minhas aventuras de fato começaram. Mas aí percebi que antes eu teria que falar do Sr. Bowditch e de como nos aproximamos. Só que isso nunca teria acontecido se não fosse pelo milagre que houve com o meu pai. Um milagre bem comum, pode-se dizer, que aconteceu com muitos milhares de homens e mulheres desde 1935, mas pareceu um grande milagre para uma criança. Só que esse também não é o lugar certo, porque eu acho que meu pai não teria precisado de um milagre se não fosse a maldita ponte. Então é por aí que eu tenho que começar, com a maldita ponte da rua Sycamore. E agora que estou pensando nisso tudo, vejo um fio claro que segue pelos anos até chegar ao Sr. Bowditch e ao barracão trancado com cadeado atrás da velha casa vitoriana decrépita dele. Mas um fio arrebenta fácil. Então, não um fio, mas uma corrente forte. E eu era o garoto com um grilhão preso no pulso. 2. O rio Little Rumpel passa pela parte norte de Sentry's Rest, conhecida pelos moradores como Sentry, e, até o ano de 1996, o ano em que eu nasci, havia uma ponte de madeira sobre ele. Esse foi o ano em que os inspetores estaduais do Departamento de Transportes Rodoviários fizeram a vistoria e declararam que ela não era segura. As pessoas da nossa parte de Sentry sabiam disso desde 1982, meu pai disse. A ponte foi planejada para aguentar mais de 4.000 quilos, mas os moradores com picape carregada costumavam passar longe dela e optar pela extensão da via expressa, um desvio irritante e que consumia tempo. Não me lembro da ponte de madeira, mas meu pai disse que dava para sentir as tábuas tremendo e sacudindo e fazendo barulho mesmo de dentro do carro. Era perigosa, os inspetores estaduais estavam certos disso. Mas a ironia é a seguinte: se a velha ponte de madeira não tivesse sido substituída por uma de aço, a minha mãe talvez ainda estivesse viva. O Little Rumpel é bem pequeno e a construção da ponte nova não demorou. A de madeira foi demolida e a nova aberta ao trânsito em abril de 1997. O prefeito cortou uma fita, o padre Coughlin abençoou a porcaria e pronto, disse meu pai uma noite. Ele estava bem bêbado na ocasião. Não foi bem uma bênção para nós, Charlie, não é? Foi batizada de Ponte Frank Ellsworth, em homenagem a um herói da cidade que morreu no Vietnã, mas os moradores só a chamavam de Ponte da Rua Sycamore. A Rua Sycamore era pavimentada e lisinha dos dois lados, mas a ponte, com 43 metros, era coberta por uma grade de aço que fazia um zumbido quando os carros passavam em cima e um ronco quando eram caminhões. E caminhões podiam passar, porque a ponte agora aguentava quase 30.000 quilos. Não era grande o suficiente para um caminhão longo carregado, mas esses nunca passavam pela Rua Sycamore. Todos os anos se falava no conselho da cidade sobre pavimentar a ponte e acrescentar pelo menos uma calçada, mas todos os anos parecia que havia outros lugares em que o dinheiro era necessário com mais urgência. Não acho que uma calçada teria salvado a minha mãe, mas a pavimentação talvez. Não tem como saber, né? Aquela maldita ponte. 3. Nós morávamos na metade da longa extensão da colina da Rua Sycamore, a uns 400 metros da ponte. Havia um postinho com uma loja de conveniência do outro lado chamado Zip Mart. Vendia o de sempre, de óleo de motor a pão de forma Wonder Bread e bolinhos Little Debbie, mas também vendia frango frito feito pelo proprietário, o Sr. Eliades, conhecido pelos vizinhos como o Sr. Zippy. Aquele frango era exatamente o que a placa na vitrine dizia: o melhor da região. Ainda me lembro de como era gostoso, mas não comi nem um pedaço depois que a minha mãe morreu. Se tentasse,
eu teria vomitado. Em um sábado de novembro de 2003, com o conselho da cidade ainda discutindo se ia pavimentar a ponte e outra vez decidindo que dava para esperar mais um ano, minha mãe nos disse que ia andando até o Zip buscar frango frito para o jantar. Meu pai e eu estávamos vendo... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.